Bem-vindos, bem-vindas. Esse é mais um episódio de Saúde Mental, um assunto para todas as pessoas. Eu sou Silvia Molinar, gerente executiva do Instituto Cactus, e hoje estou aqui com a maravilhosa e querida Bia Diniz. Prazer falar com vocês. Espero que seja um bom bate-papo. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, Bia. Eu vou começar já pedindo para você contar um pouquinho dessa história, da sua trajetória até aqui e do Cruzando Histórias. Sim, eu falo, a minha história da Cruzando, eu falo que elas se entrelaçam, não tem como falar da Bia sem falar da Cruzando Histórias, e acredito que não tem como falar da Cruzando Histórias sem falar de mim também, né? Bom, então eu sou a Bia, tenho 37 anos, sou mãe do Rafa, um garotinho de 9 anos, maravilhoso e que tem tudo a ver com a minha história. Acabaram de nos questionar, né? Por que a gente se apresenta falando de ser mãe e tal, mas realmente, assim, para mim a maternidade foi um ponto de virada muito forte, então eu acredito que a minha mudança... tanto pessoal, a minha transição de carreira começaram nesse ponto da maternidade mesmo, porque era um sonho pessoal que eu tinha. E não tem como ser mãe e não entender a maternidade como um trabalho também, né? Então é uma mudança de carreira também, porque você se vê ali desafiada com o trabalho do cuidado, servindo ali uma vida que depende muito de você, e acredito que ainda vai depender por muitos anos, mas que por muito tempo também fica naquela função. Então, a maternidade do Rafa em 2014 me balança toda a minha vida, eu diria. Eu venho do serviço público, né? Trabalhei muitos anos no serviço público na área de RH. Estava muito insatisfeita, tinha várias questões aí de desmotivação que estavam muito latentes. Se aproximando dos 30 anos, e aí, vou atrás desse sonho pessoal de ser mãe. E o Rafa nasce com ele uma insatisfação ainda maior e um questionamento maior, né? Do tipo, por que você vai sair todos os dias e deixar esse bebê maravilhoso em casa, sair de madrugada, voltar de noite, para trabalhar por quem? Para quê? Qual que é o sentido do seu trabalho? E essa pergunta, durante a licença maternidade, que foi o período que eu mais fiquei sem trabalhar desde os meus 14 anos, começaram a martelar de um jeito muito forte, assim. E eu lembro que nos últimos dias da licença maternidade... Eu estava fazendo a introdução alimentar já do Rafa, né? Ele estava experimentando algumas coisas e eu forrava toda a varandinha lá do meu apartamento, colocava ele lá bonitinho, com aquele monte de fruta, legume e tal, e ele estava experimentando. E eu fiquei olhando e fiquei pensando assim, ai, filho, tomara que quando você crescesse, né, você seja quem você quiser, que você... possa explorar seus caminhos e tal, porque eu estava muito no momento também, Silvia, de um sufocamento que era, eu falava das minhas insatisfações para as pessoas e as pessoas falavam que eu era louca, porque eu era concursada, né, era um concurso federal, eu tinha uma estabilidade no meu trabalho, então toda vez que eu falava, eu queria sair, queria fazer outra coisa, você tá maluca, não é assim, você pode se aposentar nesse lugar. Eu falava, gente, eu tenho 20 e poucos anos, cara. É mais comum as pessoas não nos incentivarem a tomar risco, né? Exato, nesse sentido. exato. E isso, hoje trabalhando com o que eu trabalho, hoje eu vejo o quanto isso minava a minha autoconfiança, o quanto isso me abalava emocionalmente, o quanto eu passei a desacreditar de mim, porque ninguém acreditava que pudesse haver uma mudança. Enfim, e aí eu projetando já no meu filho o quê? As minhas insatisfações pessoais. Sim. Do tipo, eu não consigo fazer por mim, então espero, filho, que o dia que você crescer, você faça, sabe? Uhum. E aí naquele momento foi muito engraçado, porque eu tive assim, tipo, mas não sei dizer assim, mas eu senti que como se ele crescesse, né? Eu já imaginei ele lá com 18, 20 anos, eu falando tudo isso pra ele, e ele olhando pra mim e falando, mãe, por que você não fez isso por você? Por que você não foi atrás dos seus sonhos? Por que você não foi correr atrás da sua vida? Por quê? E na hora que eu imagino essa cena, e com certeza ela era uma cena muito possível de acontecer, né? Porque aquele bebê ia virar um adolescente bocudo um dia. Eu falo, eu tenho só 28 anos. Sim. Por que eu tô comprando, né? O que todo mundo tá me falando que não tem caminho pra mim? Como assim não tem caminho pra mim? Tô nem na metade da vida. Como que pode eu não poder escolher, eu não poder ter outra opção, eu ter que abraçar um emprego que me faz mal... porque eu vou me aposentar nele, né? Que doideira, eu nem sei se eu vou me aposentar, eu não sei nem quanto tempo isso vai levar. E aí, nesse momento que eu faço essa projeção do que poderia vir essa conversa, eu falei, não, eu não vou dar margem para ele me questionar, porque ele vai estar coberto de razão, né? E aí, pode ser tarde demais. E aí, de repente, pode ser mais tarde do que hoje, porque eu acho que tarde demais, dificilmente, relativo, mas assim, é relativo, mas provavelmente eu ia ter mais amarras do que eu tinha naquela época. Sim. E aí eu lembro que eu volto depois de dias pra empresa, que eu tive que voltar, de fato, não tinha como, né, boletos e tudo mais. E eu coloco o pé na empresa, ali pela primeira vez depois da licença, eu falo, eu vou encontrar a porta de saída desse lugar.
Então foi um compromisso que eu fiz comigo. Então eu acho que falar de mim, falar da Cruzando Histórias, mesmo que eu queira me apresentar rapidamente, eu acho que tem que falar desse momento onde eu tomo as rédeas da minha vida, tomo as rédeas da minha carreira ali, beirando os 30 anos. E Você acha que foi um ato de coragem? Muita coragem. Até hoje em dia, às vezes eu não tenho coragem pra algo e eu falo assim, meu, cadê aquela coragem que eu tive pra fazer tudo mais, aquilo, né? cara? Às vezes eu me questiono, sabe? De falar, poxa, mas... E coragem é uma coisa que sempre me alimentou, sabe? Eu sempre gostei de sentir coragem. Até eu tenho... Outro dia um amigo me perguntou assim, mas como assim, você não tem medo de barata? Eu nunca vi mulher que não tem medo de barata. Que não tem medo... Eu falei, mas por que eu teria medo de uma barata, né? E eu sou muito assim pra medo. Eu fico assim, mas por que eu teria medo disso? E aí, no fim, eu não sei dizer do que eu tenho medo. E ele ficou, mas você não tem medo de avião? Você não tem medo de altura? Eu, não. Você não tem medo de rato? Eu, não. Você não tem medo de... Eu falei, olha, a única coisa que eu adquiri é medo de morrer. Porque eu acho que depois que meu filho nasceu, eu comecei a pensar muito no sentido de, eu não posso faltar pra ele. Sim. Mas era muito mais sobre a experiência dele do que a minha. Olha que doideira. Mas eu realmente tenho uma ausência de medos, assim, eu não sou uma pessoa de medos. E aí, isso me coloca num lugar de coragem. Não quer dizer que isso significa coragem, mas me coloca num lugar de coragem. Mas eu acho que sim, é necessário coragem para mudança, né? E nesse momento da minha vida foi necessário muita coragem, porque eu tive que procurar um caminho e não foi nada da noite pro dia, acho que é importante pontuar, Cruzando Histórias não nasceu, é bom, vou jogar tudo pro alto, jogar o crachá. Não, foi um processo de 2 anos até para entender quem eu era nessa nova fase como mãe, quem eu era liberando os 30 anos, o que eu queria ir, para onde eu queria ir, e o voluntariado me trouxe muito isso, né? Eu fui muito atrás do trabalho voluntário, que era um trabalho que me parecia ter mais propósito do que eu tinha profissionalmente, ali onde eu era remunerada, e o trabalho voluntário foi me abrindo a cabeça, porque eu já era voluntária há muitos anos, mas de forma intensa, como eu fiz nesse período de transição, nunca tinha acontecido. Mas aí você já tinha parado de trabalhar no lugar ou continuou levando as duas coisas? Não, continuei, porque, né, tinha que pagar os boletos. Não tinha como, então eu continuei. E aí o trabalho voluntário foi ampliando meu repertório, eu fui conhecendo mais pessoas, né, aumentando minhas conexões. Eu fui gostando e vendo valor e entendendo também que não é a mágica da solidariedade, que tem um trabalho de gestão, que tem um trabalho ali, o terceiro setor existe, né, é um trabalho. E eu comecei a olhar por essa ótica. E aí, no meio disso, eu começo a ler livros diferentes, a assistir filmes diferentes. Eu assisto um filme que chama Uma Lição de Vida, na Netflix. Assisto picadinho, né, Silvio? Porque com filho pequeno, você tem que assistir em 10 vezes sem juros um filme. Assisto picadinho. No último dia, eu terminei de assistir e fui pro grupo de corrida. E esse filme, ele falava, não sei se você já assistiu, mas é a história de um ancião que ele recebeu uma carta e ele não sabia ler. E aí ele se matriculou numa escola de educação infantil para aprender a ler. E ele se passa no Quênia, em Nairobi, numa comunidade, né? E é um filme, assim, muito bonito, mostra uma África também muito dançante, muito alegre, óbvio, com seus problemas, mas uma África possível, que é realmente o que é a África, não é só aquele sofrimento todo que a gente vê. E aí assisto esse filme. E aí, no último dia, faltavam 10 minutos, tal, fui pro grupo de corrida. Cheguei no grupo de corrida só de mulheres, né? Era um grupo só feminino, assim, tal. Tô lá me alongando e chega uma menina nova no grupo. E ela pergunta pra mim, posso correr com você? Aí eu falei, poxa, olha, eu não sou uma corredora, né? Vamos alinhar as expectativas. Aí ela, não, também tô começando hoje. Eu falei, então tá bom, então vamos, né? E aí a gente corre ali por 40 minutos, 50 minutos, sem conversar, porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, na hora falta que eu tava... Falta o ar. Não dá. Ou eu corro, ou eu converso com você. Então, vamos só correr. E aí, no final, a gente alongando, eu perguntei pra ela, qual que é o seu nome, né? Vou te adicionar no Facebook. Tipo, uma amizadezinha, assim. Aí ela falou, Mariana Fischer, né? Eu falei, beleza. Entrei no meu carro, ela foi embora a pé. Na hora que eu coloco Mariana Fischer no Facebook, apareceu Mariana Fischer, Quênia. Olha. E essa era uma época que eu falava muito com Deus, assim. Eu ficava assim, Deus me mostra um caminho. Por quê? Eu tinha receio de falar com as pessoas sobre o que eu tava passando. Porque toda vez que eu ia falar, as pessoas me desmotivavam. Não é isso e tal. E eu comecei a falar com Deus. Deus, me mostra um caminho, me mostra uma luz e tal. E na hora que eu vejo Mariana Fischer, Quênia, eu me arrepio. Porque eu falo, cara, eu nem sei de que lado da África fica o Quênia. Acabei de assistir um filme que se passa no Quênia. Como que eu conheço uma menina no grupo de corrida minutos depois... Mariana Fischer, Quênia, né? Aí eu mandei uma mensagem, nossa, Mariana, tudo bem, a gente acabou de se conhecer, mas me fala uma coisa assim, por curiosidade, por que Quênia, né? E ela demorou horas para responder, hoje ela demoraria dias, mas naquela época demorou horas, e ela escreveu, então, tudo bem, né, prazer. Então, eu fui fazer um trabalho voluntário lá no Quênia,
acabei me apaixonando e abri uma escola de educação infantil em Nairobi. E o filme era uma escola, né? Se passava numa escola de educação infantil em Nairobi. E eu falei assim, você tá brincando. Você já assistiu o filme tal, né? Eu falei o nome, ela, não. Que filme é esse? Eu falei, cara, terminei de assistir esse filme, 15 minutos depois eu te conheci. Meu Deus, tô arrepiada. Eu falei, me conta. Ela falou, agora é uma ONG. Aí eu voltei pro Brasil para captar recursos. Eu tenho lá uma escolinha de educação infantil humanizada e tal. Aquilo pra mim foi a resposta de Deus. Aí tá todo mundo se perguntando, o que isso tem a ver com a Cruzando Histórias, Beatriz? Meia hora do videocast. Não, calma. Mas é que tudo tem a ver, assim, na verdade. Educação. Não tem como falar da minha história e desses 2 pontos de virada de Rafa e Mariana na minha vida. Não dá pra chegar na Cruzando Histórias sem falar sobre esses 2 pontos. Não, fica à vontade. Mas a Mari fala, é uma escola, eu voltei pra cá pra captar recursos, porque eu tenho que bancar a estrutura lá. E eu tô fazendo um bazar na minha garagem pra vender coisas e tal, e eu tô juntando dinheiro pra mandar pra lá. Eu falei, como que eu posso te ajudar? Ela falou, com dinheiro. Eu falei, ferrou, porque tem uma coisa que eu não posso te ajudar, é dinheiro, mas... E se a gente vender brigadeiro? Ela, que legal, você vende brigadeiro. Eu falei, eu não falei que eu vendo brigadeiro, eu falei, e se a gente vender brigadeiro? Aí ela, mas como assim? Bom, enfim, ela falou, vem pra minha casa. Fui pra casa dela. Essa loucura toda mesmo, tá, gente? Não tem cortes, nem dias passando, nem tempo passando, foi loucura mesmo. Fui lá, a gente pegou uma receita de brigadeiro, resolvemos fazer o brigadeiro, lá a mãe dela fez o brigadeiro. E aí ela me contou toda a história do Rai e tudo que transformou na vida dela. E aí eu falei pra ela, vamos contar essa história. Né? Vamos contar sobre a educação infantil no Quênia, as crianças estão marginalizadas. E aí a gente vai vender o brigadeiro para as pessoas comprarem não só o brigadeiro, mas para ajudar o Rai. E aí a gente fez uma conta, ela precisava de um dinheiro lá para pagar o aluguel da escola e tal. A gente precisa vender 200 brigadeiros. Não lembro por quanto que era que a gente vendia, mas enfim, o nosso dinheiro valia muito lá e precisava vender 200 brigadeiros. E a gente ria, porque a gente falava, pra quem que a gente vai vender 200 brigadeiros? Aí ela colocou um papel no portão dela, eu coloquei na porta do meu apartamento, levei pro trabalho. E aí, resumo dessa história, a gente vendeu 15 mil brigadeiros em 3 meses. Que legal. E o Brigadeiro do Amor, como ele era batizado... Ele tornou o Rai África muito conhecido, né? Muitas pessoas passaram a conhecer, então aumentou o número de padrinhos, aumentou as doações para o bazar. Então, o Rai... E aí a gente conseguiu não só pagar os aluguéis do ano inteiro, como colocar as mulheres que trabalhavam lá numa faculdade Waldorf de pedagogia. Então, foi uma grande transformação pro Rai África. E para mim... Porque eu vinha de uma estrutura de trabalho, né, do setor público, que é extremamente hierarquizada. Existe uma hierarquia, é muito misógina, é muito machista, onde eu escutava todos os dias, segura sua onda, você é só uma analista. Pegavam as minhas ideias, podavam as minhas ideias. E eu fui enfraquecendo como profissional. Então, aquela garra da juventude, aquela vontade de fazer acontecer, né, dos 20 anos, eu já estava perdendo, porque eu não enxergava possibilidades no ambiente que eu trabalhava. E o Rai me trouxe isso de volta. Porque com o Rai, eu falei, cara, eu posso sim trabalhar, de repente, com marketing, eu posso sim trabalhar com vendas, eu posso sim trabalhar com captação de recursos, com gestão de recursos. E aí eu me vi muito potente. Eu acho legal trazer... As vitórias vão dando esse senso pra gente de que a gente é capaz de um pouco mais, eu acho. Né? Então eram coisas pequenas, imagina, vendendo brigadeiros. Às vezes ia na feira com 100 brigadeiros e vendia todos, contando aquela história ali, sei lá, 50, 70 vezes. Mas trazer aquele resultado de volta era muito... Ainda mais sabendo que aquele resultado financeiro, que pra nós seria de uma venda de brigadeiro, estava transformando a realidade de 22 crianças no Quênia. Né? Então, aquilo era tão multiplicado e fazia tanto sentido que eu falei, cara, eu posso ser muito mais, assim, sabe? Eu posso ser muito mais do que eu sou hoje. Então, a minha história até chegar no social foi essa. Acho que não é até chegar na Cruzando Histórias. Mas falando de Bia, de quem eu sou, eu acho que são 2 pontos de virada muito importantes. O nascimento do Rafa, que, enfim, a maternidade realmente nos estimula e nos faz crescer muito. E o Brigadeiro do Amor com a Mariana, que também foi uma descoberta, assim, profissional, um projeto que me empoderou muito, sabe? Que fez eu olhar pra mim com muito mais potência. E aí, nasce a Cruzando Histórias meses depois, assim, né? Basicamente. Eu ouvi a história já do Cruzando Histórias, mas eu acho que ia ser muito legal a gente dividir aqui com as pessoas que assistem o nosso videocast. Então, eu queria que você contasse um pouco a história da Lozinha, que eu achei fantástica. Boa. Se você puder dividir com a gente, vai ser legal. Boa.
Então, bom, meses depois eu tô ali muito apaixonada pelo Rai e tal, muito envolvida com o terceiro setor, pensando em jogar tudo pro alto e viver de brigadeiro do amor. Tava basicamente nessa. O amor já tá bom. E essa vontade de pedir demissão, ela também era muito dura, porque eu não podia pedir demissão. Eu queria, eu tinha desejo, mas financeiramente não era a decisão mais simples a ser tomada, não era viável. E aí chega um dia do trabalho, o meu marido também trabalha ainda na mesma empresa que eu trabalhava, e a gente chega cansado, aquela rotina de casa, começa a dar comida pro Rafa. Não sei porque a TV estava ligada na TV normal, na TV comum, que não é normal, né? Em casa que tem criança não é normal, mas estava passando o Jornal Nacional. E aí começou a passar uma matéria sobre o desemprego. Início de 2017, o desemprego estava lá na casa dos 12, 13 milhões de pessoas. Passa aqueles gráficos, estatísticas, e eu assim, vidrada na TV, pensando, Beatriz, você quer entrar nesse gráfico? Você tá certa disso? E aí, no final da matéria, eles foram entrevistar pessoas nas ruas de São Paulo, assim, parando as pessoas, né? Você tá desempregado, o que você tá fazendo aqui? E aí pararam uma mulher, Sueli Batista da Silva, e o repórter pergunta, o que você tá fazendo aqui, né? Na fila da agência de emprego. E ela fala por 14 segundos. Eu sou faxineira, eu tô desempregada há 8 meses, tô aqui na busca por um emprego, tenho 20 centavos para tirar xerox para ir embora para minha casa, e eu tô sendo despejada com os meus 3 filhos. A Sueli fala isso, o olho dela enche de lágrima e o meu também. E aí, na hora que bate em mim, eu dando comida pro meu filho, eu não sei, naquele momento, eu acho que tem um pouco de inocência e tal minha, eu virei pro meu marido e falei, vou pagar os aluguéis dela. Aí ele, de quem? Eu falei, da Sueli. Ele falou, que Sueli? Eu falei, que acabou de dar entrevista no Jornal Nacional. Ele, mas de onde você conhece essa mulher? Eu falei, de lugar nenhum. Como que eu vou conhecer uma mulher que passou no Jornal Nacional? Eu não conheço ela. Ele falou, você tá maluca? Como que você vai achar ela? Eu falei, eu vou ligar lá. Ele parou, olhou pra mim e falou assim, pro Bonner? Você vai ligar no Jornal Nacional? Aí eu falei, vou. Não pro Bonner, mas alguém vai atender. Eles devem ter os dados dela. E eu, enfim, vou falar com ela. E aí ele começa a rir, né? Tipo, tá maluco, agora pirou de vez, né? Se fosse hoje em dia com a LGPD, com certeza você ia ter lá. Então, não. E aí, detalhe, gente. Esse negócio de que tem nome e telefone de alguém que eles param na rua já não existe, tá? Já vou acabar com as... Mas eu acreditava que tinha. Uhum. Comecei a procurar ela nas redes sociais primeiro, óbvio, né? Olhei tudo, mas Sueli Batista da Silva tem milhares e eu não encontrei ela. E aí, no dia seguinte, tô eu ligando na Globo, tentando falar no Jornal Nacional pra ver se eu conseguia algum contato dela. E aí joga pra um, joga pra outro, não tem ninguém no Jornal Nacional. Tarará. Aí à tarde alguém me atende e fala, olha, sem chance, a gente não pega os dados de quem a gente entrevista na rua, só tem o nome, que vai lá no VT. Eu falei, não acredito, mas não tem licença pra usar a imagem? Ele, não tem licença pra usar a imagem. Assiste de novo no G1. Eu falei, não. Procura nas redes sociais. Eu falei, já procurei. Né? E ele, sinto muito, desligou. Eu assisto de novo a matéria, na hora que a Sueli aparece, eu dou um print. Eu desci na sala onde meu marido trabalhava, eu falei pra ele, onde que é esse lugar? Daí ele, é lá no centro. Eu falei, mas você não sabe que lugar? Olha direito, né? Ele, parece a Barão de Itapetininga. Eu falei, eu vou lá. Ele ficou assim pra mim, aonde? Eu falei, na Barão de Itapetininga. Ele, Bia, essa matéria foi gravada há uns 2, 3 dias. Você acha que a mulher tá lá, parada, plantada, esperando você aparecer? Eu falei, claro que não, mas se ela tava lá numa agência, ela deixou o currículo. Se ela deixou o currículo, tem os dados. Ele falou, Bia, você tá maluca? E eu não sou de São Paulo, né? Eu tava contando que eu sou de Cotia. Então, eu não tinha muito noção da realidade do centro de São Paulo. Muito menos para procurar emprego. Apesar de trabalhar com RH, eu nunca tinha feito esse movimento contrário. Uhum. E aí, eu fui pro centro. E aí, eu cheguei no centro. Eu lembro que a primeira coisa que eu vi tinha uma banca de jornal com papel escrito Mapa das Agências de Emprego, R$2. E eu achei que eu ia chegar lá, ia ter uma agência de emprego, eu ia entrar naquela agência e eles iam me dar o currículo da Sueli e eu ia ligar para ela. E aí eu fui em 24 agências de emprego, do mapa das agências de emprego. No mesmo dia? No mesmo dia, na mesma tarde. Uau. Pegando fila, falando com o pessoal na fila e tal, e mostrando a foto dela, e contando por que eu tava procurando por ela, enfim. Eu acho até que hoje, a maioria das pessoas deve ter me achado o quê? Uma maluca, né? De estar fazendo isso, vai saber quem sou eu. Eu fico me perguntando hoje, se aparecesse alguém me pedindo dado de uma mulher, eu jamais daria, porque eu já ia achar que a pessoa, sei lá, né? Tava atrás da mulher, que ia acontecer alguma coisa. Mas essa minha inocência, talvez, da época foi muito positiva, porque, enfim, eu não encontrei a Sueli, ninguém me deu nenhuma pista da Sueli. Eu fiquei muito frustrada, eu fui embora muito frustrada de não ter conseguido de novo encontrá-la. Mas aí a Mari, minha amiga essa do Rai, falou pra mim, Bi,
ajuda outra mulher. Tem 13 milhões de desempregados, vai ajudar outra mulher. E aí eu comecei a me dar conta dos privilégios, né, que eu tinha, que era, eu não conheço ninguém que tá passando pelo desemprego. Não tinha ninguém à minha volta, dentro de casa, da família, que estava passando pelo desemprego. E aí a minha irmã me apresenta uma mulher que ela conhecia, morava perto da casa dela, que estava numa situação extremamente difícil, desempregada, marido doente, filha pequena, morando num barraco, numa situação, inclusive, que precisava de assistência social, assim, era uma situação muito difícil mesmo, ela também estava com problema de saúde. Enfim, minha irmã me levou na casa dessa mulher, e eu fiquei lá com ela 1 hora, mais ou menos, e eu achei a história dela fantástica. Achei ela incrível, adorei ela, adorei a filha e tal. E aí eu cheguei em casa e escrevi a história dela. Criei um texto, assim, não que eu seja escritora nem nada, mas eu escrevi. Eu sempre gostei muito de escrever. Dedicou. E aí eu escrevi a história dela, assim, em primeira pessoa, como se ela estivesse me contando. E aí eu mandei essa história pra minha irmã. E a minha irmã, Bi, eu conheço ela há 7 anos. E eu nunca olhei pra ela da forma que você olhou. Ela é uma coitada, todo mundo só ajuda. Ela vive pedindo ajuda, as pessoas ajudando. Eu nem sabia da história dela. Ai, Bi, você tem um talento, o seu jeito, você é muito especial, não sei o quê. Eu fiquei até mexendo em uma pisciana muito romântica, sabe? Romantizando a situação difícil, fiquei com um pouco de vergonha. E a minha irmã falou, põe no seu Facebook, as pessoas vão ajudar ela e tal. Eu falei, ai, não, já falo tanto da África, agora eu vou colocar a história da Diná, não faz sentido. Aí a minha irmã insistiu e tal, aí eu peguei e falei, quer saber? Vou abrir uma página no Facebook, pra ir não colocar no meu pessoal. E coloquei o nome de Cruzando Histórias. Porque a minha ideia era cruzar a história da Sueli, da Diná, no caso, né? Da história da Diná, cruzar com de alguma outra pessoa que pudesse ajudá-la. Eu falei, uma página nova, ninguém vai ler essa história e tá tudo bem, pelo menos fiz minha parte. E essa história viralizou. A primeira história, muita gente entrou, compartilhou. Eu comecei a receber um monte de doação, até gente querendo ajudar com tratamento médico e tal. Ela não tinha condição de voltar a trabalhar, porque ela estava realmente com um problema de visão, perdendo visão e tal, mas ela recebeu muita ajuda, material escolar para a filha, enfim, as coisas que eu tinha abordado na história. E aí, no meio dessas pessoas querendo ajudar, apareceram algumas pessoas que me chamaram no privado da página, lá no chat. Eu tô desempregada há 4 meses, queria te contar minha história. Eu tô desempregada há 15 anos, queria te contar minha história. Eu me dediquei à minha família e eu queria contar a história. E eu comecei a ter essas conversas pelo chat e eu comecei a perceber, me dar conta que eu não sabia nada sobre o desemprego, porque eu nunca tinha ficado desempregada. E aquilo que eu entendia como dor principal, que seria mais a questão financeira, de cara eu já vi que não era o maior dos problemas, não que não seja, mas não era o que aparecia de primeiro, né? E aí eu peguei uma lousa do meu filho, que é essa história da lousinha que todo mundo ama, né? Peguei uma lousinha de giz, assim, do meu filho, e escrevi, está sem trabalho? E fui lá na Barão de Itapetininga de novo. Segurei essa lousa morrendo de vergonha. Né? O que eu estou fazendo muito aqui? Saber como foi. O que eu estou fazendo aqui? Não é mesmo? É muito engraçado, porque hoje, tem muita... Às vezes eu dou entrevista para alguma TV, eu tenho que gravar algum vídeo, alguma coisa, fazem eu reproduzir essa cena. De eu descer com a lousinha e tal, pra mostrar como é que era. E eu fico com vergonha, porque eu fico assim, mano, como é que eu fiz isso? Não sei. E eu fiz isso por 1 ano. Mas com as pessoas filmando é mais difícil, eu acho. Não, né? e assim, e fora que tem uma pessoa filmando e a rua inteira tá olhando pra você, né? Tipo, quem é essa menina que tá com uma lousa aqui e um cara filmando? Mas enfim, na época... E ali é uma poluição visual absurda, né? Compro ouro, dentista, currículo não sei o quê, pesquisa. É muita informação. E eu com aquela lousinha, mochila nas costas... E aí para uma primeira mulher, né? Você tem vaga? É vaga de emprego? Eu falei, não é vaga de emprego, mas eu posso te ajudar, trabalho com RH, você tá desempregada? E aí eu começo a ter essas conversas, ajudar com currículo, ajudar com se cadastrar em site de vagas, enfim, essa ajuda mais pontual. Mas a minha ideia com isso era realmente entender quais eram as dores do desemprego. Onde que doía? Eu ia já aproveitar, então, vou aproveitar a nossa segunda... Sim. Nossa segunda pergunta aqui, que é justamente como você acha que o desemprego, né, a falta do trabalho remunerado, porque muitas dessas mulheres, apesar de não estarem trabalhando formalmente ou empregadas, elas têm muito trabalho em casa. Como você acha que isso afeta a vida delas de uma forma geral? E, assim, acha não, né? Mas a tua experiência te mostrou. Então, nessas primeiras conversas com a Lousa,
Uma coisa que me chamou muito a atenção, especialmente nas mulheres, porque não eram só mulheres que paravam na lozinha, né? Tinham homens também, mas especialmente nas mulheres, era a máxima de: ah, mas eu não tenho história para te contar. Ah, mas a minha história é comum demais. Ah, minha vida é comum. Eu sou uma pessoa normal, né? Porque eu perguntava: ah, me conta sua história, fala um pouco de você. E a resposta era sempre essa. Só que a hora que eu ia provocando com perguntas, nós mulheres, nós temos uma riqueza de trabalho e de vida que a gente não está acostumado a valorizar. A gente só acha que é assim porque tem que ser, a gente faz porque tem que fazer, e isso não é valorizado, especialmente o trabalho do cuidado, né? Aquele trabalho que a gente tem o tempo todo com toda a nossa família, amigos, enfim, a gente está muito a serviço sempre. Mas a mulher não tem a leitura de que isso é trabalho. E mesmo quando ela reconhece que isso dá trabalho, é de uma forma negativa. Ela não entende aquilo como: estou me desenvolvendo, né? Desenvolvi tais habilidades, eu sei fazer isso, 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 isso. Não. A gente tem... eu acredito muito que, por uma sociedade que de fato desvaloriza a mulher, a gente compra essa ideia de desvalorização, né? Então, eu vejo que não reconhecemos o valor da nossa história, nem de tudo que nós fazemos enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto cuidadoras que somos, né? Em sua maioria, assim, né? Todas as mulheres são cuidadoras de alguém, isso é fato, assim. É muito raro uma pessoa que não é cuidadora de alguém. A gente sempre tá ali exercendo o trabalho do cuidado. Então, essa desvalorização, ela é muito herdada culturalmente, acredito. A gente compra muito essa ideia e a gente se sente muito desvalorizado o tempo todo. E isso eu acredito que faz minar a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, o que nos talvez seja contributório para as poucas oportunidades que nós temos no mercado de trabalho. Porque uma vez que a gente não se dá valor, não vai ser o outro que vai nos dar valor. Sim. Então, eu sempre falo muito isso para as mulheres. Se você não reconhecer e honrar o valor da sua história, não vai ter outra pessoa que vai vir fazer isso por você. Não vai chegar, alguém vai abrir a porta e vai falar: nossa, você é incrível, e olha, eu vou te dar essa e essa oportunidade porque você merece, porque você é uma pessoa sensacional. Então, não, se a gente não tem esse outro trabalho, né, de olhar para nós mesmas e falar: poxa, eu sou legal, eu sou uma pessoa capaz, eu tenho competências, eu posso, eu sou produtiva, eu sou criativa, eu sou curiosa. Se a gente não reconhece isso na gente, se a gente não valoriza isso na gente, não vai ser o mundo que vai fazer isso por nós, né? E se você tivesse... vocês recebem muitas mulheres que estavam há algum tempo fora do mercado de trabalho, no Cruzando, certo? Certo. Qual você acha que é a maior dificuldade para essas mulheres serem reinseridas no mercado de trabalho? Porque eu sei que vocês têm esse papel de, pelo menos, tentar viabilizar, né, a empregabilidade dessas mulheres. Se você tivesse que definir, assim, eu acho que você já falou algumas vezes sobre quando que é bom ser mulher no mercado de trabalho, né? Eu já ia chegar aí mesmo. Você escutou certinho, né? Escutou o podcast, gente? Outro podcast, já veio com essa pergunta que a gente colocou lá. Mas me conta um pouco, então. Eu sempre faço essa pergunta: quando que é bom ser mulher no mercado de trabalho? Que momento? Porque ou a gente é nova demais e é inexperiente, é taxada como novinha, como menina. De repente, a gente já tá na idade de casar e a gente começa a ser julgada. Se a gente vai casar, a gente é julgada. Se não vai casar, é julgada. Se vai ter filha, é julgada. Se não vai ter filha, é julgada. E, de repente, a gente tem 40 anos e tá velha pro mercado de trabalho. Com filhos ou sem filhos, a idade chegou aos 40. Né? Vou te contar uma coisa. Quando eu tinha 26 anos, eu prestei um trainee. Cheguei numa das etapas finais da vaga lá. E era um trainee super concorrido. E aí, quando eu contei para o entrevistador que eu tava noiva, que eu ia me casar, ele falou: não, mas então não vai dar certo. Aí eu falei: mas por quê? Ele: não, porque o trainee aqui viaja muito. Eu falei: não, mas tô sabendo, tá tudo bem. Ele falou: desconversou e parei naquela etapa. Então eu sei exatamente do... eu acho até, a gente ri, mas é um negócio muito sério, né, cara? Porque você perde uma oportunidade por conta de uma questão pessoal que, se fosse um menino, né? Eu penso assim: se fosse um homem de 26 anos, não vou nem falar menino, porque, né? Não é mais menino com 26. Se fosse um homem com 26 anos, nesse processo de trainee, falando: eu sou noivo, vou casar, a leitura seria completamente diferente.
Nossa, Ele é que super cara responsável. responsável. Já vai casar com 26 anos. Já quer constituir uma família. Esse cara a gente tem que apostar, a gente tem que dar oportunidade pra ele. E aí podem até falar, mas não é assim. É assim sim. A gente sabe que é assim. Né? A mulher Será que tá não, a mulher é um melhorando? problema. Eu acho que. Eu tô animada. Eu acho que a gente tá debatendo sobre isso, a gente tá colocando isso na mesa. A gente ter pessoas aqui falando e pessoas escutando sobre isso geram reflexões. E eu Sim. acredito que são reflexões que possam vir a melhorar a situação. Uhum. Então, eu acredito sim que a gente está tomando consciência desse monte de julgamentos e de problemas, né, e de não oportunidades que nós tivemos, para um espaço de não pode ser assim. A gente tem que lutar por igualdade. E quando a gente fala de lutar por igualdade, não é uma luta das mulheres por igualdade, é uma luta da sociedade por igualdade. Né? Porque os homens têm que querer isso tanto quanto a gente. Porque, afinal de contas, isso é benéfico para toda a sociedade. Né? E nós somos metade da população, mas nós somos mães da outra metade. Né? Então, não tem como não ser importante falar de gênero. Todas as pessoas deveriam estar atentas a isso. Né? Então, mas voltando à pergunta que você fez, de quando que é, né, assim, qual é o principal problema da mulher para se inserir no mercado de trabalho? Eu diria que a questão da idade, ela é sempre questionada. Tá. Né, esse ponto. A maternidade é um preconceito muito grande, até porque ela ainda é vista como a mulher vai interromper a jornada dela para ser mãe, e depois ela nunca mais vai ser a mesma, porque ela vai estar tendo dupla jornada, e aí ela vai se dedicar mais à família, mais ao filho do que ao trabalho. E aí começa a questionar a performance, produtividade, enfim. Então eu vejo a idade e a maternidade como problemas muito grandes, mas quando a gente olha para o recorte de raça, a gente vê um impacto muito maior de oportunidades para mulheres negras. Então, o preconceito racial, ele exclui boa parte da população, ainda mais falando num país como o Brasil, com a população de pretos e pardos gigantesca. É São as 55%. pessoas que têm último menor acesso, e quando acessam o mercado de trabalho, são em oportunidades menores, recebendo menos dinheiro, né? O que fomenta aí o empobrecimento, enfim, né? A não ascensão dessa boa parte da população. Então, raça é algo que também conta muito na hora da gente falar de inclusão no mercado de trabalho, né? Essas mulheres não estão sendo incluídas, elas não estão tendo oportunidades dignas de trabalho. Muitas mulheres negras ainda estão na informalidade. Quando a gente olha para as famílias chefiadas por mulheres, em sua maioria são mulheres negras. Então, são mulheres que precisavam, sim, ter um poder de sustentar suas famílias, mas que caem nessa mesma problemática de não tem mercado para gente, não tem oportunidade para gente. Né? Então, esses recortes são muito importantes. E um outro ponto é sobre a segurança. Nós, mulheres, sofremos violências a todo tempo. Né? Violência sexual, violência psicológica, dentro de casa, no trabalho, no trajeto para o trabalho. Então, não ter espaços seguros, não nos sentirmos seguras para viver, isso também atrapalha a nossa inclusão no mercado de trabalho. Então, a mulher, ela vai... vou trabalhar em tal lugar. Tá, ela vai pensar onde que é esse lugar, quem são as pessoas que estão lá, que jeito que eu vou chegar lá, se eu vou de ônibus, que ônibus que é, se eu vou de trem que é, onde que eu vou parar meu carro, se eu tiver carro. Então, a gente se preocupa muito mais com a questão da violência do que os homens. Eles simplesmente vão. Não é um problema para eles, né? E mesmo uma mulher que está sofrendo violência dentro de casa, ela também tem uma interferência na produtividade dela no trabalho. Então, também é importante a gente olhar para a violência contra a mulher. Não tem como a gente não olhar para isso se a gente quer falar de inclusão e de ascensão das mulheres no mercado de trabalho. A gente está construindo espaços de segurança para as mulheres, de segurança psicológica para as mulheres, né? Então, acho que tudo isso precisa ser bem debatido, porque são preconceitos que interferem demais na nossa jornada profissional. E aqui pensando um pouco em determinantes não médicos, né, de saúde mental, a gente tem o socioeconômico, né, e o trabalho também vem para ajudar nessa parte não só, eu acho, da questão do pertencimento, do reconhecimento ou da satisfação, né, de ter todos essas questões dos pequenos sucessos e de ir construindo autoestima, mas da questão financeira propriamente dita, né? Então, eu queria te perguntar um pouquinho das pessoas que chegam lá no Cruzando, se você acha que essa questão
do financeiro, apesar de talvez não ser o ponto mais nefrálgico, se ela atrapalha. E aí, como que o emprego e o trabalho poderia ajudar nesse sentido e, consequentemente, trazer um pouco mais de possibilidade de saúde mental, né? Legal. De ter saúde mental. Nós somos uma ONG, né? Então a gente é uma organização sem fins lucrativos que atua pela empregabilidade das mulheres. E a gente constrói essa empregabilidade através de 4 pilares, que é a inclusão produtiva, né? Onde a gente olha mais para desenvolvimento. Aí a gente tem saúde integral da mulher e assistência social, onde a gente olha para a saúde mental, para a saúde física, bucal e para assistência social. Em terceiro, o combate às violências de gênero, né, onde a gente olha também para a construção de segurança, que eu estava falando agora há pouco. E em quarto, o fomento à comunidade, para que essas mulheres construam vínculos com nós e entre elas também. Né? Então, é sobre o pertencimento. Por que tudo isso é importante? Porque não existe uma única solução para o desemprego. Não é uma ajuda que vai fazer essa mulher sair do desemprego ou estar fortalecida o suficiente para entrar e permanecer no mercado de trabalho. Perfeito. Então, acho que é importante a gente trazer assim para a realidade do que a gente faz hoje. E aí, acho que é importante a gente falar sobre autonomia financeira, porque eu vejo como a chave de escolha da mulher. Então, tem que falar de dinheiro. E a gente não foi ensinado a falar sobre dinheiro. Sim. Dinheiro é um tabu, né? Dinheiro, ele é um assunto delicado, porque as pessoas escondem falar sobre dinheiro, elas preferem não falar. E quando a gente vai falar assim, não, dinheiro é importante? Não, mas dinheiro não é tão importante. Tem outras coisas que são mais importantes. Dinheiro não é tudo. Tá, dinheiro não é tudo, mas dinheiro te dá a possibilidade de escolha. Quando a gente está falando de uma mulher que está em desemprego e tem as necessidades básicas que já não são atendidas, ela vai para o lugar de desespero. E esse desespero nada é saudável. Não existe desemprego onde a saúde mental está... Só se você tiver com todas as suas necessidades básicas atendidas, se você tiver suprida por outros meios, não pelo seu emprego, mas por outros meios, se você tiver tudo suprido, sua casa tudo certo, sua rotina tudo certo, aí você pode pensar em saúde mental. Agora, quando você está desempregada, sem dinheiro, preocupada com as contas chegando, com a falta de coisas na sua casa, para você, para os seus filhos, não tendo acesso à saúde, não tendo acesso à educação, o que resolveria nesse momento? Sendo muito sincera, dinheiro. Sim. Porque é com dinheiro que a gente paga o aluguel, é com dinheiro que a gente paga o médico, é com dinheiro que a gente compra comida. Não tem outra forma da gente acessar isso que não seja dinheiro. E é com dinheiro também que a gente sai de relacionamentos violentos. Então é muito comum, a Cruzando a gente trabalha com mulheres em grande vulnerabilidade social, as mulheres estarem em relacionamentos violentos. Sim. E como que eu posso tirar a mulher dessa situação? O cuidado com a saúde mental, ele é muito importante? Sim. A gente vai de alguma forma ali atender, mesmo que no paliativo, né? De tipo, fazer um acolhimento pra mulher e tudo mais. Mas é que tudo isso que a gente tá falando acaba sendo saúde mental, tudo, né? Tudo se constrói. Saúde mental é construída com muitas, né? São muitas áreas, né? E a gente costuma falar que é interdisciplinar, porque não funciona, não é um único determinante, não tem uma coisa que você fala, talvez até seja a maior dificuldade que a gente tem de abordar esse tema, dessa multidisciplinaridade, desse monte de fatores que todos os seres humanos estão expostos ou sujeitos a, e que acabam perfazendo, se tudo bem, a nossa saúde mental. Sim. Né? E um tijolinho que saia do lugar desestabiliza, né? Então é isso, assim, tem uma série de fatores que compõem a nossa saúde mental. Uma coisa desestabilizou, aquilo vai... E no desemprego, assim, 92% das mulheres que a gente atende hoje reconhecem que tem alguma questão de saúde mental acontecendo com elas. E atribuem ao desemprego e também atribuem a outros fatores da vida, não necessariamente só ao desemprego. Sim. Mas... naquela época, né? Enfim, na época de desemprego, torna-se isso... causa e consequência, às vezes, o tempo todo, né? E muito doloroso tudo isso. É um processo muito doloroso, assim. E, Bia, mas se dinheiro é a solução, por que pessoas que têm dinheiro têm problemas de saúde mental, ficam desempregadas também? Eu falo, não é que uma coisa exclui a outra, mas o dinheiro, ele te dá a possibilidade de escolha. Ele te dá a possibilidade de suprir as suas necessidades básicas e de você escolher o que fazer dali pra frente. Quando tá te faltando dinheiro pro básico, quando tá te faltando dinheiro onde você possa, se mudar de casa porque você tá num relacionamento ruim, se você... Ou fazer um curso quando você quer se qualificar. Você tá, sabe, não tenho experiência, não tenho conhecimento, mas preciso de um curso, não tenho dinheiro. Então, o dinheiro, ele é muito mandatório nesse processo, né? Porque ele compra possibilidades. Sim. Então, a autonomia financeira para mim, é a grande chave
de resposta, de resultado, de solução para o trabalho que a gente realiza com mulheres em desemprego. E quando a gente fala de saúde mental, o dinheiro também interfere muito. É muito comum as mulheres estarem ansiosas, elas estarem esgotadas, elas estarem com insônia, né? Afetar o sono, afetar o dia a dia. Mulheres que relatam que estão tendo já sintomas físicos de ansiedade, né? Tremedeira, dor no peito, a respiração mais curta. Ela sente no próprio corpo até um adoecimento ali físico do que esse adoecimento mental tá trazendo para ela. E muitas vezes vem da onde? Da preocupação financeira. De não conseguir suprir as contas básicas, de não conseguir se alimentar corretamente, de não conseguir suprir o que seus filhos precisam. Então, de novo, a gente está falando sobre dinheiro. Né? Então, por que é tão importante dar oportunidade para as mulheres? Por que é tão importante investir nos negócios de mulheres? Por que é tão importante dar acesso ao crédito para as mulheres? Né? Quando a gente está falando não só das mulheres que voltam para o mercado, mas que estão empreendendo também. Que consegue resolver um monte de problemas. Monte de problemas. E assim, o dinheiro na mão da mulher, ele também é multiplicado. Né? O dinheiro na mão da mulher, ele é importante para toda a economia. Ele não é importante para a vida dela individual, é para a economia como um todo. Uhum. Então, não tem como a gente não ligar uma coisa à outra, sabe? Eu acho que é importante falar do financeiro, sim. E aí, eu vou aproveitar, então, esse gancho do trabalho e te perguntar o que você acha que as empresas que contratam, né, que tem um grande contingente de mulheres como mão de obra, podem fazer para deixar, de repente, o ambiente um pouco mais... não sei se convidativo, mas adequado, porque no final do dia temos diferenças, né? Mulheres e homens são diferentes e algumas das corporações historicamente foram pensadas ou foram geridas por homens. O que você acha que a gente pode... o que as empresas podem fazer como boas práticas? Eu falo que para grandes problemas precisam de grandes soluções. Não tem soluções simples e nem únicas, né? Então, assim, o desemprego existe, a desigualdade entre homens e mulheres existe. Isso é responsabilidade de uma só pessoa, né? É responsabilidade do presidente do Brasil. Não, essa é uma responsabilidade de todos, né? Então, a responsabilidade do Estado, sim, é muito importante ter um Estado olhando para isso, né? Ter o governo olhando para isso. É muito importante as empresas estarem olhando para isso e a sociedade civil também reconhecer e entender a sua parte, mesmo que coletiva ou individual, de construir essa solução. Olhando para as empresas, a gente vê já boas práticas de algumas grandes empresas, né, que têm movimentado, e é muito importante que elas façam e que elas mostrem o que elas estão fazendo, até para inspirar outras empresas a fazer. É lógico que vão demorar décadas para isso, né, descer todas as camadas, estarem aí para toda a população e tudo mais, mas a gente já vê movimentos muito interessantes. Então, assim, de estratégias, eu acredito que as políticas de parentalidade, né, de abrir oportunidades, de flexibilizar horários, de flexibilizar modelos de trabalho, isso é muito importante, especialmente para as mulheres que são cuidadoras, né, tanto, enfim, de filhos... dos seus filhos biológicos, adotivos, mas também cuidadoras de outros parentes, né? É muito comum hoje a gente ver... Eu já vejo mulheres na minha idade, aí dos 35, 40 anos, que já estão assumindo cuidado com os pais, né? Sim, o cuidado com algum familiar acamado, doente. Nessa época de pandemia que a gente teve há pouco tempo, a gente viu muito isso, toda essa sobrecarga com o cuidado de saúde da família, né? De novo, a mulher assumindo isso, absorvendo isso. Então, a empresa olhar para isso, as possibilidades de flexibilidade, modelo de trabalho, de horário, é uma coisa muito interessante. Oferecer os benefícios de olhar para políticas de parentalidade, mas olhar para o homem também, possibilitar que o homem assuma esses papéis do cuidado também, né? Então, as licenças paternidades que estão sendo estendidas, que estão sendo revistas em sua duração, para que o homem também assuma o cuidado com seus filhos, isso é muito importante. Né? É uma prática que é ainda muito nova, ainda de poucos lugares, mas que é importante. Então, o acesso à creche, né? O acesso a subsídio de escola, de creche, de babá, tudo isso possibilita que a mulher continue profissionalmente, né, ativa e ascendendo na carreira. E o letramento, eu ia chegar aí. A sensibilização, o letramento, que é extremamente importante dentro das empresas. A Cruzando Histórias faz um trabalho, né, de oferecer treinamentos, de oferecer consultoria para empresas, e é extremamente importante, porque a gente precisa gerar essas reflexões. Essas conversas que a gente está tendo aqui hoje, elas têm que acontecer, e os homens dentro das empresas, gestores, líderes, enfim, todas as pessoas, elas têm que tomar consciência que elas são parte da solução, que elas têm que construir essa solução em conjunto, né? Então, o letramento, ele é essencial. Porque eu falar aqui no lugar... Eu trabalho com isso. Eu vivo isso há 7 anos. Seja na pele, acontecendo no meu dia a dia, como eu trabalhando com outras tantas pessoas e com tantas outras empresas que hoje trabalham comigo na Cruzando Histórias. Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas.
A gente falar sobre isso, sobre política de parentalidade, é algo que não alcança a grande maioria da população. Sim. Então, levar o letramento, né, levar essa provocação, esses insights, colocar as mulheres para contarem. Tem muita empresa que me pede assim, vem fazer uma palestra, a gente não tem dinheiro para pagar a sua palestra, né? Acontece muito isso. Eu falo, não, ótimo. Você não tem dinheiro para pagar uma especialista, uma profissional? Entendo. Eu acredito que tenha, mas fala que não tem. Tá. Eu acredito que tenha. Então, chama as mulheres que trabalham na sua empresa para elas contarem a rotina delas. Sim. Coloca elas para falarem. Para contar suas histórias, como que é o dia a dia delas, quais desafios elas enfrentam. Faz a mulherada falar. É bom ter uma especialista falando aqui de um lugar de teoria, de dados, etc., de experiências que teve, enfim, de vivências. Lógico, é importante. Mas se você não tem condições de investir numa especialista, pega as mulheres que trabalham aí e dá espaço, dá voz para essas mulheres falarem. Até os grupos de afinidade que estão se formando dentro das empresas, né? Esses comitês, grupos de diversidade que têm se formado e tal, eles têm um papel muito importante nessa transformação também, porque geram essas reflexões, né? Essas novas ideias de tipo, vamos fazer isso, vamos fazer diferente? Será que a gente não pode flexibilizar de tal forma? Olha, isso pode ser uma solução, né? Então, são provocações... Às vezes é mais fácil no coletivo também que as pessoas escutem o que você tem a falar, E a escuta é muito importante. Eu falei, se as empresas escutassem as pessoas que estão ali dentro, nem precisaria buscar tanta solução fora. Porque nós somos capazes de criar soluções. Basta a gente escutar quais são os problemas, né? Então, escutem as pessoas à sua volta. Eu sempre falo isso. Escutem as pessoas à sua volta. Mesmo que seja você individualmente, na sua família, seus amigos. Se proponha a se conectar com a realidade do outro, né? Porque quando a gente se propõe, a gente tá, olha, eu achava que era assim, mas essa é a minha realidade, essa é a minha experiência, essa é a minha jornada individual, essa é a minha perspectiva. E quando a gente escuta o outro, o mundo se abre. Então, as empresas que estão sentindo, e acredito que deveria ser uma preocupação, né? Tomada de consciência com preocupação, de que precisam investir na diversidade, que precisam investir em melhores ambientes, até de segurança psicológica, né, para as pessoas, em especial para as mulheres, escutem as pessoas que vocês têm aí dentro. Com certeza vocês vão aí, né, emergir problemas, mas também vão surgir soluções. É muito comum, nós somos capazes de criar soluções para os nossos problemas, né? Então a escuta é uma ferramenta que eu deixo aqui como lição de casa. Vamos praticar a escuta para a gente, enfim, criar um mundo que a gente tanto quer ver, né? Sim. Bia, obrigada. Muito obrigada pela sua participação com a gente hoje. Obrigada, Silvia. Fiquei muito feliz com o convite. Convido todos, né, a conhecerem a Cruzando Histórias. A gente oferece todos os nossos serviços para as mulheres, são gratuitos. A gente desenvolve projetos com grandes empresas. Estamos aí trabalhando com combate ao assédio de uma forma muito séria, muito responsável no Brasil todo. Então, empresas que querem falar sobre isso, contatem a Cruzando Histórias. E se você conhece uma mulher que está desempregada, que está passando por um processo aí difícil em relação ao trabalho, eu recomendo a Cruzando Histórias. Tem acolhimento psicológico, orientação de carreira, rodas de conversa, acesso a cursos. Enfim, é uma rede aí de oportunidades para as mulheres que estão buscando um novo espaço profissional. Maravilhosa. Obrigada. Obrigada.